Bom dia! Que bom, uma vez mais, contar com a sua companhia, com a sua participação aqui no programa Fé com Café. Lembrando e enfatizando isto, que o nosso propósito aqui é anunciar o Evangelho. É falar da pessoa sublime, preciosa de Cristo Jesus. Porque o Evangelho é uma pessoa, é Cristo. E eu espero que você possa compartilhar esse programa, possa compartilhar o link nas suas redes sociais, nos seus meios de comunicação. Também você pode deixar o seu like para que mais pessoas possam chegar a conhecer este programa e poder ouvir a palavra de Deus. Independente de onde você esteja e o que esteja fazendo, realizando, a gente vai poder abrir a palavra de Deus, ouvi-la e que o Espírito de Deus traga a revelação de Cristo Jesus. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. E antes de anunciarmos aqui o tema, eu quero chamar você para uma oração comigo. Nosso Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, agradecemos por esta manhã, pelo fôlego de vida, por sua misericórdia sobre nós, pela tua graça que é derramada em nossas vidas. Fala conosco e queremos aprender através da sua palavra. Que o Espírito venha e revele Cristo, o Senhor, em nossos corações. Pois é no nome dele que oramos. Amém. O tema desta manhã é exemplos de vida. Exemplos de vida. Eu quero ler um texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, né? O livro aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 6. O versículo 4, melhor dizendo, está assim escrito: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. É interessante, né, este versículo, falando deste personagem aqui chamado Abel. Abel foi o segundo filho que está registrado nas Escrituras de Adão e Eva. O segundo filho. O primeiro foi Caim e o segundo, Abel. E o que nós vemos aqui? É um exemplo, testemunho de vida, testemunho de ser justo. Todos nós somos influenciados pelos exemplos, não é verdade? Todos nós temos uma grande quantidade ou medida de influência sobre nós através dos exemplos. A começar pelo meio que nós vivemos, através da nossa família, através dos exemplos que recebemos dos nossos pais, através dos exemplos que damos aos nossos filhos, eles são influenciados. Ou seja, todos nós, de uma maneira positiva ou uma maneira negativa, nós somos influenciados através do exemplo. E aqui eu quero chamar a tua atenção de um outro exemplo que me chama bastante a atenção. Você já ouviu falar
de um homem chamado William Tyndale. Quem foi o William Tyndale? Este homem que nasceu no final do século XV e teve a sua vida até aproximadamente um quarto do século XVI. William Tyndale nasceu no Reino Unido, na Inglaterra. E é muito interessante que quando Deus o alcançou pela sua graça e também o salvou, ele foi incendiado pelo Espírito da graça em seu coração, em sua alma, para que pudesse traduzir parte das Escrituras. O Novo Testamento, William Tyndale, ele tinha o desejo no seu coração ardente para que o seu povo, o povo inglês, tivesse a Bíblia traduzida em sua língua, em seu idioma. E é bem interessante que ele chegou a dizer o seguinte, palavras de William Tyndale, compartilho aqui com você. Ele disse o seguinte: se Deus me der vida, em poucos anos eu possibilitarei que um fazendeiro conheça as Escrituras. Ou seja, ele tinha o desejo para que todos da sua nação tivesse as Escrituras em suas mãos, com as possibilidades de ler a palavra de Deus, de conhecer as Escrituras. Não somente ficasse as Escrituras nas mãos de um grupo restrito dos sacerdotes, dos padres, dos pastores, mas que as Escrituras chegassem a todos os homens. E por conta disso, ele pagou, nos diz a história, este sonho, este projeto, este propósito. William Tyndale, ele pagou com a sua própria vida, mas ele iniciou esse trabalho. Ele iniciou esse trabalho importante da tradução das Escrituras para o seu povo, porém, ele enfrentou a morte na estaca, porque ele sofreu perseguição por causa desse projeto. Embora nós não entendamos como que um projeto tão bom, tão ótimo, né, tão maravilhoso, pudesse ser pago com a sua própria vida, ter levantado uma perseguição grande sobre ele, mas mesmo assim, ele não desistiu desse sonho, desse projeto. E quando ele estava sendo ali para ser morto, né, na estaca, para ser queimado, a sua oração final foi: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E é interessante que mesmo passando por essa perseguição pela coroa da Inglaterra, ele fez esta oração: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E passado algumas décadas, realmente a sua oração foi respondida. Hoje é do conhecimento de muitas pessoas a versão inglesa tão conhecida chamada King James. Então a King James teve uma grande contribuição por este homem chamado William Tyndale. É um exemplo de vida. Eu pergunto, será que a nossa vida também tem sido, para a glória de Deus, um exemplo? Será que nós temos conseguido, por meio da graça e misericórdia de Deus, influenciar outras pessoas? E eu digo influenciá-las de um modo positivo.
não de um modo negativo, mas positivamente. Será que nós temos sido instrumentos de Deus para poder mostrar, para poder expressar a vida de Cristo que em nós habita? Não é importante nós pensarmos sobre isso? Você que está agora me acompanhando, você que está me ouvindo, você que está compartilhando esse link com outras pessoas, você que está deixando o seu like neste programa, faça um autoexame. Será que a sua vida tem sido positivamente um ponto de influência na vida de outros? Será que as pessoas que têm olhado para nós têm enxergado Cristo em nós? Será que nós temos aqui, através da palavra de Deus, a qual homens do passado pagaram com a própria vida para que as Escrituras chegassem às nossas mãos? Que interessante, né? Abel, o texto que nós lemos, ofereceu um excelente sacrifício, uma excelente oferta a Deus, e ela foi recebida. William Tyndale ofereceu a sua própria vida para que as Escrituras chegassem ao seu povo, e a sua oferta foi recebida. E a minha vida e a tua? Que nós possamos refletir sobre isto, que Deus tenha de misericórdia de nós e venha nos usar para que o seu nome seja glorificado. E diante disto, eu quero chamar a tua atenção aqui para o Salmo 119, que nos ensina algo aqui precioso, falando aqui da palavra de Deus. O Salmo 119, o versículo 15, nos diz assim: meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Nós somos aqui estimulados a meditar na palavra de Deus. Para sermos exemplos, nós precisamos ser abastecidos pela palavra de Deus. O nosso coração precisa estar cheio, como um depósito, da palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar armazenada em nosso coração e em nossa alma, para que, ao abrirmos os nossos lábios, nós possamos falar dessa palavra que é viva e que é eficaz. Para que a nossa vida possa impactar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão ao nosso lado. Como é importante a palavra de Deus estar armazenada no nosso íntimo, em nosso coração. Eu estou aqui lembrando de uma história que há alguns anos atrás, que também se tornou um exemplo de vida, um exemplo de fé, que foi contada por Ronaldo Lidório. Este homem de Deus, um homem que trabalha com missões aqui no Brasil já há alguns anos, há algumas décadas, é uma referência também para nós, Ronaldo Lidório, e ele conta em um dos seus livros a história de uma mulher concomba, de Gana, da África do Sul, que depois que esta mulher participou de um encontro, de uma conferência em uma determinada aldeia, depois de ter passado ali 3 dias, esta mulher retorna para a sua aldeia, para o seu povo, e durante a sua jornada, durante o seu caminho,
ela esqueceu de um versículo que ela aprendeu e guardou no coração. Mas ela esqueceu esse versículo. Depois de 3 dias de caminhada, o versículo é esquecido por ela. E o que ela faz? Ela volta, ela retorna para o local onde foi realizada a conferência. E ao chegar lá, ela é então indagada por que havia voltado. E ela responde: porque eu esqueci um versículo da palavra que eu aprendi aqui. Aí ela lhe dita o seguinte: não, você não precisava ter voltado. Mas sabe qual foi a resposta desta mulher? Olha, a palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Vocês conseguem perceber a consideração que esta mulher deu à palavra de Deus? Ela retornou para depois voltar, para seguir jornada, mas contanto que a palavra estivesse guardada no seu coração. Que exemplo que nós temos. Aquela mulher voltou por causa da palavra. Eu pergunto, você tem tido tempo para meditar, para guardar a palavra de Deus no seu coração? Que exemplos que nós temos ao nosso redor, que nos conclamam a levar adiante este evangelho tão precioso da graça de Cristo Jesus. Como é bom nós estarmos cercados por homens e por mulheres que realmente, através de suas vidas, expressam a glória da pessoa de Cristo Jesus. É tão maravilhoso sermos tocados por pessoas que realmente conhecem a graça de Deus. Como é precioso nós sermos tocados por pessoas que realmente tiveram e têm uma experiência com Cristo. Porque nós temos muitos exemplos que não são edificantes. Nós temos muitos exemplos aí que têm deturpado o Evangelho, que têm zombado do Evangelho, que têm difamado do Evangelho, homens que têm blasfemado contra o Evangelho, e que muitas pessoas acabam seguindo estes e aqueles, ou seja, têm dado crédito a muitos que não valorizam o Evangelho de Cristo. Mas é importante que nós venhamos a ser cercados e influenciados por pessoas que realmente vão trazer edificação para a nossa alma e para o nosso coração. Faça um exame. O que você tem ouvido? O que você tem aprendido? Quem você tem seguido? Com quem você tem andado? Tem feito-lhe bem ou não? É um bom exemplo ou não? Para que a gente venha tomar cuidado, muito cuidado, porque o apóstolo Paulo até fez o seguinte comentário na sua carta, quando escreveu para a igreja de Corinto. Na sua primeira epístola ali, ele escreve no capítulo 15, o versículo 33, para que tenhamos cuidado. Olha, não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Quando o exemplo não é bom, a influência sobre nós não será adequada. Quando o exemplo é ruim,
a tendência é a gente acabar copiando. Então tome cuidado, procure bons exemplos. No capítulo 11 de Hebreus, não somente vai falar de Abel, mas vai falar de outros homens que durante a sua vida deixaram marcas, deixaram pegadas que não podem ser apagadas. Exemplos de vida e de fé. O caso de Abraão, o caso de Enoque, o próprio caso de Abel. São homens que deixaram pegadas na história, já morreram, mas mesmo depois de mortos, eles continuam falando. Vejam como que o exemplo é importante. Considere aquilo que você está vendo, considere aquilo que você está ouvindo, considere aqueles que estão ao seu redor, se realmente tem sido uma influência boa. Porque muitos, mas muitos por aí afora, não têm deixado um bom legado. Então, eu conclamo aqui para que você tome cuidado. Vamos procurar bons exemplos. Exemplos que vão entrar em nossa casa, exemplos que vão nos influenciar, exemplos que vão influenciar o teu modo de pensar, teu modo de agir, que vão influenciar os teus filhos, que vão influenciar a sua conduta e o seu comportamento. Mas, acima de tudo, que pela palavra de Deus, nós sejamos aqui educados, né? Que sejamos influenciados pelo que está escrito, que é o principal para a minha e para a tua vida. Então, eu quero aqui, antes de concluir, ler contigo mais um versículo que se encontra no Salmo 119, o Salmo 119, versículo 148, nos diz o seguinte: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Olha o meditar da palavra, como é importante. Se há uma necessidade urgente para cada um de nós que venhamos a meditar na palavra de Deus, também nós podemos, e é necessário, que usemos filtros em relação aos exemplos que nós temos recebido. Tenha uma peneira, saiba peneirar, saiba examinar se isto ou aquilo vai realmente ser bom para nós. Não sustente esse tipo de pensamento. Qual, Alessandro? Tudo serve. Está tudo de bom. Tudo é coisa boa. Não. Nem tudo é bom. Nem tudo serve. Nem tudo é adequado para nós. Nem tudo serve de exemplo para nós. Então, que o Senhor, o nosso Deus, venha nos conduzir pela sua palavra e fazer da nossa própria vida também um instrumento para alcançar outras vidas, sendo exemplo da expressão viva da vida de Cristo em nós. É isso que eu gostaria, nesta manhã, de compartilhar com você. E aqui, para a gente poder encerrar, eu quero fazer contigo uma oração, para que o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia, venha operar em nós. Nós temos um grande exemplo manifestado de amor. Um Deus que deu o seu Filho por nós, que o entregou para assumir a nossa morte,
naquela cruz. Porque quem deveria ser crucificado era eu e você. Mas Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, mas ao morrer por nós, nos fazer morrer com Ele. Para que na sua ressurreição, nós também pudéssemos participar. E hoje, andarmos em novidade de vida. Porque só quem anda em novidade de vida vai realmente, através do Espírito, poder influenciar outros em todos os níveis. Então vamos orar? Nosso Deus e Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por esse momento, nesta manhã, de poder compartilhar da Tua palavra, de olharmos aqui e verificarmos alguns exemplos de vida, e realmente exemplos marcantes. Te agradecemos por olharmos aqui o exemplo de Abel, que foi testemunho e que continua testemunhando até hoje. Te agradecemos por conhecer um pouquinho da história de William Tyndale, o pioneiro da tradução da Bíblia para o inglês. Este homem que desejava que o seu povo conhecesse as Escrituras. E também por esse terceiro exemplo que vimos, dessa mulher concomba, que considerou a palavra muito importante para se perder pelo caminho. Que também o nosso viver, no dia de hoje, possamos influenciar, sermos exemplos da expressão genuína da vida de Cristo em nós. Operas em nós, para que sejamos instrumento do Senhor. Abençoa, Pai, o nosso trabalho, abençoa a nossa agenda desse dia, abençoa os nossos familiares, e que na Tua presença, sejamos trabalhados, hoje e para todo sempre. Pois é no nome do Teu Filho amado, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus o abençoe grandemente nesse dia e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder. Deus os abençoe grandemente.